Hoje é o Dia Nacional de Combate à Hipertensão, a conhecida pressão alta, uma doença crônica que tem prevenção. E quem conversa com a gente agora sobre este assunto é o Dr. Luiz Eduardo da Rocha Silveira, médico cardiologista. Tudo bem? Tudo bom, Fábio? Boa tarde, Boa seja tarde. muito bem-vindo ao Ver Mais para falar de saúde, que é tão importante, né? Para a gente começar, explica para o pessoal que está acompanhando a gente o que é a pressão alta. Então, a hipertensão arterial é uma condição em que os níveis de pressão dentro das artérias do nosso corpo todo estão acima de um limite pré-determinado. De tempos em tempos, as sociedades americana, europeia, brasileira identificam os valores que são mais prejudiciais e fazem uns documentos que baseiam nossa estratégia. Hoje em dia, qual que é o valor? Então, a gente hoje em dia não quer que o paciente fique acima de 14/9, que seria 140 por 90 milímetros, né? É o nosso limite máximo. Dependendo de alguma ocasião especial, se a pessoa tem uma doença coronariana, hipertensão, problema renal, diabetes, a gente reduz mais ainda a nossa tolerância. Então, a gente abaixa para 13/8. Nesse seu tempo de carreira, qual foi o valor assim mais chocante que você ouviu? Numa emergência? Já teve um caso que nem o aparelho conseguiu medir, estava acima de 300, né, a sistólica. Isso se considera uma emergência hipertensiva e tem que ir para o hospital usar remédio intravenoso para baixar com velocidade, senão a pessoa pode evoluir para um quadro bem complicado. Tem participação do nosso público, pode colocar. O Adilson, tenho 60 anos, tive problema de pressão uma vez e tomo remédio. Será que eu tenho que tomar esse remédio a vida toda? E, na verdade, problema uma vez é uma coisa um pouco relativa, né? Porque ele, de repente, só mediu uma vez. Mas, geralmente, a hipertensão é uma doença crônica. O que ele pode fazer, por exemplo, ele pode mudar o estilo de vida dele, ele pode fazer mais exercício, perder peso, comer uma alimentação pobre em sal. E talvez esses níveis podem ir reduzindo e talvez o remédio pode ser reduzido ou até tirado. Isso não existe nada para sempre, nunca. E em medicina a gente é sempre maleável. Cada vez a pessoa, depois de um tempo, ela pode mudar de vida, pode perder peso, pode mudar tudo e a gente vai reavaliando o caso a cada momento. Quando a gente fala da pressão alta, o que contribui para essa pressão ficar alta? A gente sabe do sal, mas tem mais alguma coisa? Existem vários fatores que influenciam nisso, né? Tem a herança familiar. 95% dos casos que a gente chama de hipertensão essencial, né? Então, a pessoa geralmente tem um histórico, o pai, ou a mãe, um parente de primeiro grau que tinha pressão alta, né? A mulher, se ela teve hipertensão na gestação, é um fator de risco para ela vir a ser hipertensa no futuro. E principalmente... E é perigoso para o bebê também, né? Tem que ter um acompanhamento. Se começar a ter uma evolução ao longo da gravidez, vira uma doença chamada pré-eclâmpsia, que vira uma emergência, a pessoa tem que retirar o bebê imediatamente, senão corre risco de vida para a mãe e para o bebê. E a pessoa tem que mudar, geralmente, o estilo de vida, né? A alimentação rica em sal, que hoje em dia é nosso dia a dia, né? Isso é muito difícil da gente colocar na cabeça. Qual que é o sal, a quantidade que a gente deve consumir por dia? Então, se a gente for pensar numa colher. Uma colherzinha de... A pequenininha? A pequenininha, geralmente ela tem mais ou menos 1,5 grama de sal, tá? E a pessoa pode consumir, se uma pessoa normal, tá? Uma pessoa que não tem pressão alta, até 5, 6 gramas estourando de sal. Nossa. Tá? Um hipertenso já tem que consumir menos. Na verdade, a cultura está errada, né? Está errada. Que a gente tem que começar Por isso exemplo, desde sempre, porque deve ser difícil, a partir de agora, a gente usar só essa medida. Um cubinho de caldo de legume, de carne, já tem o suficiente para um dia inteiro para um paciente hipertenso. Aquilo faz mal, né? Faz muito mal. Muito mal. Aquilo é um veneno. Esse eu sei também. Ô, doutor, e tem algumas pessoas que eles têm assim a pressão alta uma vez. Fiquei nervosa, aconteceu um problema, eu tive a pressão alta. Isso pode significar uma tendência ou não está relacionada porque, assim, àquele dia? Depende, o diagnóstico de hipertensão não é feito com uma medida, né? A gente tem pelo menos 3 medidas numa situação ideal, o paciente tem que estar descansado, o aparelho tem que ser um aparelho adequado para o braço da pessoa, tem que estar calibrado, tem que ser uma pessoa que conhece como mede. E a gente, depois de 3 medidas, a gente faz o diagnóstico. Tá? Muito comum, a pessoa vai no consultório médico, ela fica nervosa, a pressão sobe no consultório. Aí a pessoa fala, mas estou em casa, minha pressão está normal. Eu confio na pessoa, a gente faz um exame, tem um exame que a pessoa fica 24 horas com o aparelho, que tira a confirmação. É o doutor que está deixando as pacientes nervosas, então. E tem a chamada hipertensão do jaleco branco, né? Eu já até mudei a cor do jaleco para ver se isso muda, mas não...
Continua sendo a hipertensão do jaleco Eu do acho médico. que os homens têm mais medo do médico do que as mulheres, não? Mas, na verdade, essa hipertensão do jaleco branco, a pessoa, às vezes, não se sente nervosa e só de sentar no consultório a pressão está mais alta. Sério? Até 40% das pessoas apresentam isso. Nossa! É muito comum. Por isso que quando eu chego um paciente a primeira vez, está alto, ele não sabia disso, eu não passo o remédio logo de primeiro. Eu peço para a pessoa medir, fazer uma verificação no ambiente dele e depois a gente tenta chegar no diagnóstico. E a questão, já aproveitando a visita do doutor, vamos falar da pressão baixa também, né? A questão da pressão baixa. Na verdade, qual que é o valor correto? Que uma pessoa Depende normal, de cada saudável... Pessoa. Tem pessoas que podem viver muito bem... A minha sempre é 11/6. Perfeita. Maravilhosa. A minha é 11/7. Mas, por exemplo, tem pessoas geralmente jovens, principalmente menina, nova, tem 8/6 e vive bem assim. Sério? Isso depende muito de pessoa para pessoa. Se a pessoa tem uma pressão muito baixa a vida inteira e essa pressão vai até 14, para ela é um valor altíssimo. Se a pessoa já tem 13 a vida inteira, vai a 15, ela não sente nada. Então, tudo depende de como a pessoa tem o seu nível basal. Por isso que é importante as pessoas terem o hábito de já medir para saber como é que é o seu nível basal. Sim. E para ver se isso vai evoluindo ao longo do tempo. E falando dessa medição, os aparelhos para medir a pressão são populares, vendem em todas as farmácias. É importante a pessoa que já tem esse problema ter isso em casa ou isso gera assim aquela... Depende também da pessoa, né? Fica ansiosa, né? Já vai medindo toda hora. Tem pessoa que compra um aparelho e mede a cada 10 minutos, né? E esse aparelho, ele não é um aparelho perfeito para fazer uma medida perfeita. Ele é uma triagem. Então, às vezes eu tenho pacientes que moram em lugares mais afastados, não tem um posto de saúde próximo. É bom para ter uma ideia. Vai estar num fim de semana à noite, ela não tem ideia, ela tem um aparelho para se basear. Né? Só que eu falo para as pessoas não confiarem no nível absoluto que dá naquele valor. É para dar um valor aceitável. Se estiver saindo muito fora, ela tem que tirar a prova real. Ou vai no posto de saúde, vai no consultório médico. Tem participação do público, pode colocar. A Andréia, doutor, eu tomo remédio controlado de pressão, mas algo parece que está acontecendo de errado, pois mesmo tomando o remédio, ela chega a 17/11. Ela mostrou o aparelhinho. O aparelhinho dela. Então... Remédio, existem diversas classes de remédios. Né? De repente, a dose para ela está uma dose baixa, de repente ela precisa usar uma associação de remédios. Cada caso é um caso. Agora, ela é uma paciente... o valor que ela passou ali é alto. É muito alto. Agora, tem que ver se o aparelho está medindo corretamente, se ela está fazendo... Porque esse aparelho digital, ele tem um critério bem certinho para medir. E tem pessoas que dobram o braço, deixam o braço para cima, então tem alguns critérios que a gente... Eu sempre, no consultório, eu peço ao paciente levar o aparelho dele, eu verifico com o meu, vejo com o dele, não, está certinho, dá para usar. Às vezes tem aparelhos que dão um valor totalmente diferente e a gente não considera. Antes de encerrar, quero que o senhor explique para o pessoal que está assistindo quais os sintomas, né, para a pessoa identificar que ela está assim com a pressão alta. O problema é que muita gente não sente nada. Esse é o nosso pior desafio. Tá? Essa semana, anteontem mesmo, uma menina de 37 anos começou a tosse. Adorei isso, gente. Menina de 37 anos, minha idade, doutor. Deus, menina. Jovem demais. Até 55 anos, 60 ela? anos. Ela começou a ter uma tosse e saiu um pouco de sangue na tosse dela. E ela colocou na internet e viu que um dos sintomas era a pressão alta. E a pressão dela estava 17/12, que nem dessa telespectadora. E ela foi no consultório. Foi o doutor Google que ajudou ali no... Aí a gente começa a pesquisar, fazer a anamnese mais aprofundada. Ela teve pressão alta na gestação e deixou para lá, nunca mais verificou. Aí quando verificou, porque ela foi subindo aos pouquinhos e ela não percebeu. Quando a pessoa tem uma pressão normal e ela faz um pico hipertensivo, ela vai vomitar, vai passar mal, ter dor de cabeça geralmente aqui atrás, tontura. Agora, se a pressão vai subindo gradualmente, ela não sente nada. E isso é o maior perigo. Nossa, é complicado o diagnóstico, né? Pra gente sentir em casa e procurar ajuda, né? E o problema é assim, ó, tem mais ou menos 36 milhões de hipertensos no Brasil. Muita coisa. Desses 36 milhões, só a metade sabe que é hipertenso, 18 milhões. Da metade desses 18 milhões que sabem que são hipertensos, só a metade se trata, 9 milhões. E dos 9 milhões, só a metade é bem tratado. Então, 12,5% dos hipertensos estão bem tratados. Por isso que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil. Tem mais participação do nosso público, pode colocar. A Jaqueline, está acima do peso, aumenta a pressão? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Já foram feitos vários estudos mostrando que a perda de 3 quilos já causa um impacto bem grande na pressão arterial. Então, assim, ó, os fatores principais é o excesso de sódio na alimentação, sobrepeso, apneia do sono, herança genética. O que é a apneia do sono? É a pessoa que tem muitos roncos durante a noite e para de respirar
e a pessoa, de repente, tem que fazer uma inspiração profunda. Geralmente, o companheiro que detecta isso e fala pra gente. Fala, Nossa, que susto. Meu marido, isso é muito comum em homens que estão acima do peso também. Então, uma coisa sempre puxa a outra. Né? E alguns medicamentos também, principalmente anti-inflamatório. Pessoas tomam muito remédio para dor, sem prescrição médica. Eu não tenho mais tempo, mas esse assunto, né, rende um programa inteiro, né, doutor? Só me chamar de novo que eu vou. Então, assim, cuidar da alimentação, exercício físico, né, o sal. E vale dar aquela medida de vez em quando, se você não está se sentindo bem ou mesmo para saber. Eu recomendo que todo mundo, pelo menos, tenha uma vez por ano, só para ter uma noção de como ela é. Se ela começar a ter um valor mais alto, tem que verificar com mais frequência e fazer sempre atividade física e perder peso e cuidar do sal da alimentação. Muito obrigada pela sua Obrigado, participação Flávia. hoje aqui.